Olá, que maravilha ter a sua companhia nesta nossa explicação visual de hoje. Olha, para nossa comunidade que já acumula um pouquinho mais de experiência de vida, aí na faixa dos 60 anos para cima, e que busca sempre viver com mais qualidade, o nosso papo de hoje traz muito conforto e, claro, uma informação valiosa. Muitas vezes a gente nota umas pequenas mudanças no dia a dia, né? Um leve esquecimento aqui, uma distraçãozinha ali, e é absolutamente normal a gente querer entender o que está acontecendo. A melhor parte de tudo isso é que essas mudanças podem ser totalmente compreendidas e, na imensa maioria das vezes, gerenciadas de um jeito super positivo. Hoje, o nosso foco é justamente desmistificar um conceito que está super em alta, trazendo paz de espírito e aquele conhecimento prático que a gente adora. Bom, vamos direto ao ponto. Dá só uma olhada rápida no que a gente vai ver hoje. Primeiro, o que é a névoa mental? Depois, os sintomas diários, as causas e a ciência por trás. Quando é hora de buscar um médico, algumas dicas práticas sensacionais e, claro, as nossas referências no final. Começando pela nossa primeira parte, afinal, o que é essa tal de névoa mental? É incrivelmente comum a gente sentir uma sensação meio estranha de mente nublada, mas sem fazer ideia de que existe um termo formal para isso na área da saúde. E dar um nome para o que a gente sente é sempre aquele primeiro passo para o alívio, não é verdade? Imagina só essa situação clássica. Quem nunca caminhou com toda a determinação do mundo até a cozinha, abriu a porta da geladeira, ficou olhando para aquela luzinha lá dentro e de repente pensou: gente, o que eu vim fazer aqui mesmo? É um exemplo perfeitamente comum e, claro, incrivelmente frustrante. Essas pequenas falhas na memória curta acontecem nas melhores famílias, mas quando elas começam a bater na porta com muita frequência, aí sim despertam aquela necessidade da gente prestar um pouquinho mais de atenção. E é exatamente aí que entra o conceito de névoa mental, ou brain fog, como o pessoal costuma chamar na literatura médica lá de fora. A medicina esclarece de forma bem direta que não se trata de uma doença isolada, tá? Mas sim de um conjunto de sintomas clinicamente reconhecido. Sabe aquela sensação nítida de que a mente está literalmente nublada ou envolta em uma fumaça? Pois é. Ela geralmente vem acompanhada de uma dificuldade maior na hora de se concentrar em uma leitura ou numa conversa e uma lentidão no raciocínio. Saber que esse é um fenômeno real e super bem documentado traz um grande conforto porque prova uma coisa fundamental. Ninguém está sozinho ao passar por isso. Avançando para a seção 2, vamos entender como isso aparece na prática do nosso dia a dia. O ponto crucial aqui é focar nestes três pilares principais. A literatura médica aponta que a névoa mental afeta diretamente aquele funcionamento habitual e fluido da nossa cabeça. O primeiro sintoma clássico são os esquecimentos frequentes, exatamente como aquele exemplo daí da cozinha que a gente acabou de brincar. O segundo é a dificuldade de concentração. Sabe quando vira um verdadeiro desafio terminar de ler um artigo no jornal ou manter o foco numa tarefa simples? E o terceiro é o raciocínio lento, aquela sensação incômoda de que o cérebro está pedindo um tempinho a mais para processar uma informação ou para encontrar aquela palavra exata no meio de uma conversa super animada. A combinação de tudo isso cria uma experiência que muita gente descreve como operar puramente no modo automático. É quase como se rolasse uma desconexão com o momento presente. As fontes da área da saúde relatam que agir sem essa clareza toda pode gerar um cansaço mental imenso. Afinal, atividades rotineiras que antes fluíam, que era uma beleza, passam a exigir um esforço tremendo de nós. É frustrante, com certeza, mas como a gente vai ver, é algo plenamente explicável pela ciência. E o que será que acontece no nosso corpo? Vamos para a seção 3 dar uma olhadinha na ciência por trás disso. A ciência nos tranquiliza ao mostrar que as causas são multifatoriais. Ou seja, não existe um único e grande vilão, mas sim uma combinação de fatores cotidianos. O estresse e a ansiedade, por exemplo, são campeões em sobrecarregar nossa cabeça. A privação de sono, quando a gente acorda sentindo que a noite não foi nada reparadora, também é um baita gatilho. As alterações hormonais fazem a parte delas, de forma natural, e claro, como vem sendo muito falado, o período pós-viral, especialmente depois de infecções como a Covid-19, que acaba deixando esse rastro para trás. Mas olha só que reconfortante. Grande parte dessas causas são apenas eventos comuns da nossa vida e estressores do dia a dia, que, felizmente, podem ser contornados. E a biologia explica isso de um jeito visual simplesmente fascinante. A gente tem uma estrutura no corpo chamada barreira hematoencefálica. Um nome complicado, né? Mas para facilitar, imagine que ela é um grande filtro protetor ou um guarda-costas super rigoroso lá do cérebro. A função desse guarda-costas é deixar os nutrientes essenciais entrarem, mas manter qualquer substância nociva trancada do lado de fora.
Só que, diante de algumas infecções, muito estresse ou desequilíbrios na rotina, esse guarda-costas pode dar uma leve cochilada temporária. Aí ele acaba permitindo a entrada de elementos que não deveriam estar lá, o que bagunça o coreto do funcionamento cerebral e, voilá, gera a mente embaçada. E quando essas substâncias dão um jeito de passar pelo nosso guarda-costas, o que acontece lá dentro? As pesquisas científicas associam a névoa mental fortemente a um processo chamado neuroinflamação. É basicamente uma inflamação que ocorre lá no nosso sistema nervoso central. Para ficar bem fácil de visualizar, a neuroinflamação age exatamente como aquela velha estática de um rádio fora de sintonia, sabe? Aquele chiado forte. Ela interfere e bagunça a comunicação natural entre os neurônios. A informação tenta fluir de um lado para o outro, mas o chiado no meio do caminho dificulta tudo e o resultado é exatamente essa lentidão de pensamento e a quebra da nossa concentração. Mas e aí, seção 4? Como saber a hora certa de buscar um médico? Isso aqui ilustra brilhantemente aquela linha divisória fundamental para a nossa saúde. Dá uma olhada. De um lado da tela, a gente tem o cansaço normal. Aquele que bate depois de um dia cheio ou de uma preocupação chata, mas que maravilhosamente desaparece depois de uma boa noite de sono ou um fim de semana de repouso absoluto. Do outro lado, a gente tem a névoa mental persistente. O alerta acende exatamente aqui. Ela simplesmente não cede, não passa de jeito nenhum, mesmo depois de um ótimo descanso. Quando essa fadiga cognitiva se mostra teimosa e começa a atrapalhar seriamente as coisas do dia a dia, aí sim é o momento mais adequado e seguro para agendar uma consulta médica. Uma boa avaliação vai identificar as causas certinhas e guiar o melhor tratamento. Agora, a parte que a gente mais gosta. Seção 5, dicas práticas e simples para melhorar. Depois de entender tudo isso, a mensagem principal tem que ser de total otimismo. O poder de melhorar está nas nossas mãos, com atitudes bem positivas e ajustes super simples na rotina. Para trazer um enorme alívio para todo mundo, eu trago aqui uma citação maravilhosa tirada lá da literatura médica. O Dr. Vitor Cavinaghi, que é um médico psiquiatra especialista no assunto, foi super direto. A boa notícia é que o brain fog costuma ser reversível na maior parte dos casos. Gente, que injeção de ânimo maravilhosa! Isso afasta na hora aquele medo natural de que uns pequenos esquecimentos sejam um sinal de declínio sem volta. Na imensa maioria das vezes, estamos falando de uma condição contornável. É só uma nuvem passageira que uma simples mudança de hábitos pode espantar. Vamos ver como isso funciona no nosso dia a dia para dissipar essa névoa de vez. O passo número 1 é manter uma rotina de sono consistente. Por quê? Porque dormir bem é aquele momento sagrado em que o cérebro faz a sua própria faxina geral, eliminando as toxinas. O passo número 2 é abraçar uma alimentação saudável, focando em nutrir bem o corpo para combater aqueles processos inflamatórios que a gente comentou. E o passo número 3 é a atividade física regular. Colocar o corpo em movimento não tem erro, aumenta o fluxo de sangue e de oxigênio lá para a cabeça, mandando a fadiga embora. Viu só? São passos simples, totalmente acessíveis e de um poder gigantesco.